Olá, eu sou o professor André Arruda e nós vamos ver nesse bloco, né, sistema legal de medidas. Tá? Então, alguns macetezinhos aí de conversão, né, que você tem que atentar em algumas questões que às vezes pede em metro e aí você vai ver nas alternativas está em centímetros, né, ou perde a capacidade, você tem que fazer aquelas conversões, né, que é clássica aí nesse assunto, ok? Antes, né, então nós vamos nesse sistema legal de medidas entender quais são os principais, né, as principais unidades. Né? Então nós temos o comprimento, né, e a medida padrão de comprimento é o metro, né? A área e superfície é o metro quadrado, volume metro cúbico, capacidade é litro e massa, né, é a grama. Né? Então nós vamos ver aqui agora na sequência uma tabela, vamos entender quais são os múltiplos e os submúltiplos dessas unidades padrão em referência a eles. Né? E depois na sequência nós vamos fazer alguns exemplos de transformação e no final a gente faz algum exercício. É uma questão que caiu de concurso, tá? Fique tranquilo no que no final desse bloco você vai ter condições aí tranquilamente de resolver as questões dessa natureza, tá? Mas vamos atentar para alguns detalhes. Então vejam só, essa tabela de conversão eu coloquei aqui, mas ela é genérica, tá? Ela serve para qualquer uma das unidades padrão. Mas vamos entender primeiro quais são os múltiplos e submúltiplos. Então aqui você vê que na coluna central, eu coloquei uma interrogação, que aqui cabe qualquer uma dessas unidades. Tá? Mas antes, vamos entender quem são os múltiplos. Nós temos o deca, o hecto e o quilo. E aqui, respectivamente, as suas abreviaturas, que nós vamos usar depois nas outras conversões. Então, quem vem aqui para a esquerda são os múltiplos. Né? Aqui, à sua direita, são os submúltiplos, o desse, o centi e o mili. Tá? Eu coloquei só as abreviaturas desses múltiplos e submúltiplos. E aí o que vai acontecer? Nas unidades padrão, que eu já acabei de falar para você, de comprimento, metro, nós vamos substituir aqui. Né? No caso do metro, seria o decímetro, o centímetro e o milímetro. Para cá, o decâmetro, o hectômetro, o quilômetro e assim por diante. Tá? Então você substitui a unidade padrão aqui e vai acrescentando nos múltiplos e submúltiplos. Tá? Mas antes de mais nada, eu preciso que você entenda o que é o submúltiplo e quem são os múltiplos e as respectivas abreviaturas. Ok? Vamos relembrar de novo. Então a unidade de comprimento padrão é o metro, de área e superfície é o metro quadrado, volume metro cúbico, litro é a capacidade e a de massa é a grama. Ok? Então vamos agora ver cada uma dessas unidades padrão, como é que acontece essas conversões, ora para os submúltiplos e ora para os múltiplos, ok? Então acompanha aqui na sequência. Então vejam, agora nós vamos fazer a conversão só dos múltiplos e submúltiplos do metro. Então eu vou colocar a unidade aqui, ó, a representatividade do metro, em cada uma das colunas, ok? Então vamos ver como é que faço esse processo aqui. Presta atenção agora. Então nós temos exemplos. 1 quilômetro. Eu quero transformar 1 quilômetro. Quanto em metro representa 1 quilômetro? Então nós vamos colocar o 1 na casinha aqui do quilômetro. Tá? E na sequência nós vamos andar até o metro, acrescentando o 0. Tá? Nós vamos até o metro, então o metro vai ficar aqui, a vírgula fica ali no final. Então 1 quilômetro representa 1 metro. Então cada uma das casinhas que você anda, ora para frente, ora para trás, nós vamos acrescentando a quantidade de 0. Então 1 quilômetro, né? Então ele representa 1000 metros. Veja como é simples. Basta você memorizar essa sequência aqui da tabela de conversão. Vamos agora a um outro exemplo. 1,5 metro. Então veja que agora nós temos uma unidade inteira, uma fracionária. A vírgula, a parte inteira vai na coluna, né, do metro. Então nós vamos lá. 1,5 metro. Então cada casinha comporta um algarismo. Ok? Perfeito. Nós vamos até o centímetro. Então a vírgula passa daqui e vai lá para a casinha do centímetro. E vamos acrescentar um algarismo, que é o 0. Tá? Então, sempre acrescenta um algarismo. E cada casinha comporta apenas um algarismo. Ok? Então, 1,5 metro, ele, na verdade, representa em centímetros, 150 centímetros. Veja que é simples. Né? Vamos a um outro exemplo agora. 12,5 centímetros. Então, a vírgula, ela vai na casa do centímetro. 12,5 centímetros. Então, vamos colocar um algarismo aqui e aqui. Ó. Então, a vírgula está aqui, na casa dos centímetros. Nós vamos andar agora para o metro, então, vamos andar para trás. Então, a vírgula vai lá para a casa do metro. Então, sai a vírgula daqui e vem para cá. E como é que fica agora a representação? 0,125 metros. Ok?
E por fim, um outro exemplo, 1 milímetro. Vamos colocar 1 milímetro lá na casa, da representação do milímetro. E agora eu quero transformar esse 1 milímetro, o quanto ele representa em metro. Opa, metro está lá para trás. Vamos colocar a vírgula no metro e vamos acrescentar a quantidade de zeros, um algarismo em cada uma das colunas. Então, o valor fica 0,001 metro. Ok? Veja que é simples, só tenha um pouquinho de paciência para você não errar. Eu preciso que você somente memorize essa sequência aqui da tabela de conversão. Ok? Vamos fazer o mesmo agora para o metro quadrado. Veja. Então, de novo, ó, deixei aqui em destaque as representatividades dos múltiplos e submúltiplos. Agora eu quero do metro quadrado, então eu vou colocar metro quadrado em todas as colunas. Tá certo? Então vamos lá. 1 quilômetro quadrado. Então vamos lá, 1 quilômetro quadrado. Tá aqui o 1. Eu quero para metro quadrado. Agora, como é metro quadrado, antes cada coluna comportava um algarismo. Agora vai ser 2 algarismos, ou 2 zeros, né? Então vamos lá. Vamos até o metro quadrado. Então vamos adicionar 2 zeros aqui, 2 zeros aqui e 2 zeros aqui. Tá? A vírgula ficando lá no final. Então, na verdade, nós temos aqui, ó, 1 quilômetro quadrado. Deu quantos zeros? 6 zeros, né? Então tá aqui, ó. Né? 1 milhão de metros quadrados. Então, agora você adiciona 2 zeros, né? No caso do metro quadrado. Vamos mais um exemplo. 2 metros quadrados. Vamos colocar o 2 aqui. 2 metros quadrados. Agora eu quero em decímetros quadrados. Então, andamos 2 casas para cá. A vírgula estaria aqui, né? Por exemplo, como esteve aqui nesse caso, pulou para lá e passa para cá. E eu acrescento 2 algarismos, porque agora no metro quadrado são 2 algarismos. Então fica 200 decímetros quadrados. E por fim, 5,2 aqui embaixo. 5,2 hectômetros quadrados. Veja que a vírgula está na unidade aqui que nós estamos começando. Tá? Nós vamos até metro quadrado, nós vamos até aqui. Tá? Então nós temos que adicionar 2 zeros. E como essa casinha só tem um zero, nós temos que completar com 0. Tá? Então fica aí, ó, 52. Agora a vírgula veio para cá, nós destacamos a vírgula, passou lá para o metro quadrado. Como é que ficou então a representação? 52 mil metros quadrados. Tá? Você anda então ao invés de um algarismo, nós precisamos 2 algarismos em cada casa, pois agora nós estamos no metro quadrado. Vamos para a próxima, metro cúbico. Bom, você já percebeu que no metro quadrado eram 2 algarismos em cada coluna, já dá para suspeitar o que vai acontecer no metro cúbico. Vão ser 3 algarismos em cada coluna. Então vamos lá, de novo, um exemplo. 1 quilômetro cúbico, 1 quilômetro cúbico. Vamos colocar o 1 lá na unidade que nós estamos começando. E nós vamos até o metro cúbico, olha a distância, até lá. Né? Então nós vamos agora adicionando 3 algarismos em cada coluna. Aí, ó. Olha a quantidade de zero que ficou isso aí. Tá? Veja. Está aí a representatividade. Tá? Botou mais um pontinho aqui. Isso aí é a quantidade de metros cúbicos. Um outro exemplo, 1 centímetro cúbico. Então está aqui, ó, 1 centímetro cúbico. Nós vamos andar para o metro cúbico. Então está aqui o metro cúbico. Vamos, se você considerasse a vírgula ali, a vírgula passaria agora para cá. Ó. Vamos cortar aqui. E 3 algarismos em cada coluna temos que completar. Tá? Então ficou 0,0, depois da vírgula, 5 zeros. 3, 4, 5 e vem 1. Veja, não é difícil, é só ter um pouquinho de calma. Para finalizar, o último exemplo, 7 centímetros cúbicos. Vamos colocar o 7 lá na coluna dos centímetros. E eu quero metros cúbicos, vamos passar lá para metros, está aqui. Também, 3 algarismos em cada coluna. Então, 0,000007. Tá? Então, é assim que você faz, ok? Vamos para o próximo agora, que é o litro. E no final eu passo uma revisão, também uma outra forma mais que você também pode fazer, mas acredito que dessa maneira aqui fica simples. Vamos lá. Conversão do litro também, ó. Só substituir a letra que representa o litro, tá? Em cada uma das colunas da nossa tabela de conversão. 1 quilolitro. Vamos colocar o 1 lá. Eu quero transformar isso em litros, tá? Então vamos lá. Agora no litro e no próximo que nós vamos ver aqui a grama é a mesma que nós fizemos no metro. Agora volta a ser um algarismo em cada coluna.
1 quilolitro em litro, vamos andar lá para o litro. Ó. Paramos aqui. Então é 1000 litros. 0,2 hectolitros. A vírgula vem aqui na casinha do hectolitros. 0,2. Eu quero ir para o litro. Então vamos andar para cá a vírgula. Então vamos adicionar mais um zero aqui. Então tiramos essa vírgula, né? Vai ficar 20 litros. Né? 0,20 e 20 é a mesma coisa. 7 centilitros. Centilitros, ó. O 7 está aqui. Nós queremos andar para o litro. Vamos andar para trás aqui, ó. E vamos adicionar mais um algarismo aqui. Então fica 0,07 litros. Veja como não é difícil, tá? Bom, aqui no litro, eu deixei uma observação para você aqui, ó, que vale a pena você memorizar. Isso aqui costuma cair bastante em questão de concurso, tá? Ao invés, você faz uma conta e ela te dá o volume, né? Ou, por exemplo, o volume de uma caixa e pede a capacidade em litros dessa caixa, tá? Nós sabemos que a unidade de volume, né, é o metro cúbico. E aqui já está um submúltiplo aqui do metro. Mas essa relação vale a pena você memorizar. 1 decímetro cúbico vale a capacidade de um volume. Imagina uma caixinha de 1 decímetro cúbico. Seria de 10 centímetros por 10 por 10. Uma caixinha de 10 de frente, 10 de profundidade, 10 de altura. Uma caixinha. Né? A capacidade em litros ficaria de 1 litro. Tá? 1 decímetro cúbico é a capacidade de 1 litro. E 1 metro cúbico, por consequência, cabe 1000 litros. Imagina uma caixa aí na sua casa, uma piscina de 1 metro cúbico. 1 metro de altura, 1 metro de profundidade e 1 metro de largura. Cabe a capacidade em litros é de 1000 litros. Vale a pena você memorizar também essa relação, que ela, através, às vezes, de uma regrinha de 3 simples, você consegue achar as variantes dessas unidades aqui. Tá? E por fim, vamos ver então a conversão do grama. Tá? Também, da mesma forma, eu substituo a letra que representa a unidade padrão grama em cada uma das colunas, assim como nós tivemos feito nos exemplos anteriores. Vamos fazer então, exemplo, 3 quilogramas, eu quero transformar isso aqui em grama. Olha, a grama está lá na frente, então vamos andar aqui uma unidade até a grama, né? Um algarismo em cada coluna, então 3.000 gramas. 0,35 hectograma, tá? Então veja, nós estamos agora no hectograma, a vírgula vai ficar no hectograma. Então está aqui, ó, 0,35 hectograma. Eu quero transformar em grama, então uma vírgula vai dançar, ela vai lá para a casinha do grama e veio para cá. Ó. Não preciso adicionar um algarismo, pois já está lá. Então fica 35 gramas. E por fim, 9 centigrama. Ó, o 9 aqui. Quero transformar em grama, tem que andar para trás agora. A vírgula vai para lá, para não ficar vazio, nós completamos com 0. Então fica 0,09 gramas, tá ok? Então aqui no grama, assim como nós fizemos lá no início do metro e no litro também, você anda um algarismo em cada coluna. No metro quadrado são 2, no metro cúbico são 3 algarismos, tá? Você pode pensar em a quantidade de algarismo em multiplicar ou dividir por 10, por 100 ou por 1000, respectivamente. Também daria para fazer assim, tá? Mas acredito que essa tabela de conversão aqui, você praticando, fica mais fácil, porque na hora da prova você rapidamente faz um rascunho ali, faz a transformação para você não errar, ok? Bom, vamos ver na sequência agora resoluções de questões aonde envolva essas conversões, seja no final da questão, para você buscar a alternativa, ou seja mesmo no início, ok? Vamos na sequência então algumas questões. Um terreno de 1 km² será dividido em 5 lotes, todos com a mesma área. A área de cada lote em metros quadrados será de... Vamos então à resolução dessa questão aí, né, clássica, se tratando de conversão entre as unidades. Fala então tem um terreno que tem 1 km². Nós podemos pensar um quadrado, né, por exemplo. Ele não fala que é um quadrado, mas é um terreno que tem área de 1 km². Então, para facilitar, vale a pena você imaginar a figura de um quadrado, né? E o quadrado nós sabemos que a área do quadrado é lado vezes lado. Então, se nós tivéssemos um terreno, né, de 1 km de lado, fosse um quadrado, um terreno, fosse um quadrado e tivesse 1 km de lado, né? A área, né, desse terreno seria 1 km², porque é lado vezes lado, e como é quilômetro vezes quilômetro, fica 1 km². Esse terreno será dividido em 5 lotes de mesma área, né? E só que ele pede as alternativas em metro quadrado. Então a sugestão é você já transformar isso aqui em metro, né? E recalcular essa nova área para essa área já ficar dividida, né,
por quanto você for dividir, já ficar cada lotezinho já dividido. É uma sugestão. Tá? Então aqui nós vamos imaginar esse mesmo terreno agora em metros. Ora, 1 quilômetro, né? Nós aprendemos que para ir até o metro, você lá, ó, quilômetro, né? Aí vem hectômetro, vem decâmetro e vem o metro. É isso que eu falo aqui na hora da prova, você rapidinho faz o esquema. Né? Ó, 1 quilômetro tem quantos metros? Tem 1000 metros. Ou você multiplica por 10, por 10, por 10, 3 vezes. Então eu já sei que 1 quilômetro tem 1000 metros. Então nós vamos considerar agora esse mesmo terreno, só que em metros. Por quê, professor, em metros? Porque ele já está pedindo que você divida, ele pede que você divida esse terreno e a divisão em metros quadrados ficaria quanto? Tá? Agora, essa nova área aqui, calculada agora em metros quadrados, ficaria também lado vezes lado. Então ficaria assim, ó. Né? 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão de metros quadrados. E ele pede para dividir, que seja dividido esse terreno em 5 lotes. Agora eu vou dividir por 5 esse valor, né? Direto. Por quê? Porque daí, como eu já transformei em metros, ficou metro quadrado da área, essas divisões, o quociente dessa divisão aqui já vai me dar a área em metros quadrados de cada um dos lotes. Tá? Então, cada um dos lotes vai ter quanto? 200.000 metros quadrados. Veja como fica fácil. Então, a sugestão é, e aí entre as alternativas, a resposta estava lá na letra E. Tá? A sugestão é, antes você já transforma na unidade da resposta. Tá? Você dá uma olhada na resposta. Ele quer em metros quadrados, já transforma isso aqui em metros e calcula a partir desse ponto. Pois aí a resposta já fica moldada na unidade pedida. Ok? Tranquilo? Vamos a uma próxima questão. A prateleira de certa estante suporta no máximo 8 kg. Um assistente administrativo deseja arquivar algumas pastas. Quantas pastas ele poderá colocar nessa prateleira sem ultrapassar a sua capacidade máxima se cada pasta pesa 350 gramas? Vamos então à resolução dessa questão. Né? Então nós temos aqui o desenho de uma estante, né, representando aqui, e essa prateleira. Né? A prateleira de uma estante, a capacidade de suporte dela, ela aguenta, vamos pensar assim, 8 kg. Tá? É o quanto ela sustenta aqui. Acima disso, corre o risco, por exemplo, de quebrar. Bom, aí tem um assistente que tem pastas aí que pesam 350 gramas. A pergunta é, quantas pastas ele consegue, né, posicionar nessa prateleira que atenda a capacidade dela, ok? Bom, uma forma de você pensar aqui seria você transformar esses quilogramas na mesma unidade da pasta, em grama. Né? E aí nós vamos relembrar lá, se você vale a pena você praticar, né? Quilograma, aí vem hectograma, aí vem decagrama, e aí vem não tem metro aqui, e aí vem a grama, ok? E aí você pode transformar daquela forma que a gente tem feito ali. O 8 está aqui, até a grama, né? Vão 3 algarismos. Então, 8 quilogramas equivalem a 8.000 gramas, tá? Por que professor, você fez em grama? Porque daí eu já estou na mesma unidade aqui da pasta, fica fácil o raciocínio direto, né? Agora presta atenção, veja só, uma pasta, né, o peso de cada pasta, então a gente pode pensar assim que uma pasta, ela pesa 350 gramas. E 10 pastas? Se fossem 10 pastas, quantos pesaria? 10 pastas, né, pesaria 10 vezes aquele valor, ou seja, 3.500 gramas. Ora, veja, estamos tentando nos aproximar dos 8.000. Se 10 pastas pesam 3.500 gramas, 20 pastas, que é o dobro, pesaria o dobro desse valor. Né? Então, 20 pastas pesaria, então, 7.000 gramas. Multipliquei por 2 aqui. Depois eu também multipliquei por 2 aqui. Agora, nós estamos quase, então, ela já, no mínimo, ela aguenta 20. No mínimo, não, ela aguenta 20 e ainda sobraria mais 1.000 gramas. Né? Essas 1.000 gramas comportaria mais quantas pastas? Dá para você pensar assim, ora, uma pasta 350 gramas, 2 pastas, pesaria o dobro, 700 gramas. Então, caberia as 20 pastas, que seriam 7.000 gramas, caberia mais 2 pastas, totalizando então com 7.700 gramas. Veja, então 22 pastas,
pelo raciocínio direto aqui, nós vamos pesar 7.700 gramas. E aí você dá uma espiada nas alternativas, tem lá 21, 22, 23, 24 e 25. Aí você pensa, pô, mas cabe 8.000 ainda, ela suporta até 8.000, só que o que acontece? Né? Nós temos 7.000 gramas, 7.700 gramas, né? E você já está visualizando a resposta já aí. Para 8.000, ainda restariam 300 gramas, né? 300 gramas aqui. Então não dá para colocar mais uma passa, porque cada passa pesa 350 gramas. Então, no máximo, né, atendendo a condição da capacidade da prateleira, eu consigo colocar então 22 pastas. Tá? Então é assim que você deve raciocinar de uma forma um pouco mais direta. Veja que é simples. Entre as alternativas tinha lá na letra B a resposta, lá, ó, 22 direto. Ok? Então um raciocínio um pouco direto. Né? Então eu sugiro que no começo você já faça essa transformação na unidade pedida para ficar fácil o raciocínio um pouco mais rápido, ok? Na sequência então vamos ver mais uma questão aí de concurso. Um reservatório tem 1,2 metros de largura, 1,5 metros de comprimento e 1 metro de altura. Para conter 1.260 litros de água, esta deve atingir a altura de... Vamos à resolução dessa questão aí clássica, né? Claro que esse assunto, né, é unidades de medida, está envolvido também, às vezes, com geometria, cálculo de volume, né, ou geometria área. E aqui trata-se de um reservatório, tá? Então é volume. Ele deu as medidas em 1,2 metros, né, com comprimento, largura e a parte de 1 metro de altura. Este é o reservatório aí dado. Né? Um exemplo aí, uma caixa, por exemplo, né, com essas medidas aí representadas. Ela pergunta para que caiba, né, que suporte aí 1.260 litros, essa altura dessa, vamos imaginar um líquido e um volume de uma água, né? Se eu colocar 1.260 litros de água, por exemplo, qual vai ser a altura atingida da água, sendo que a altura dessa caixa é 1 metro? Né? Obviamente, ou vai chegar até a tampa ou vai chegar até uma altura. A pergunta é justamente isso. Que altura vai ficar? 10 centímetros, 20 centímetros, daí dá as alternativas, as possibilidades, 70 centímetros, 0,07 metros e assim por diante, ok? Então vamos pensar um pouquinho. Volume, né, de um modo geral, na geometria espacial, é a área da base vezes a altura, tá? A área da base vezes a altura. A área da base aqui é um retângulo, então pode ser, vamos chamar essa medida aqui, ó, de A, né? Você precisa fazer uma conexão com essa outra disciplina, B, e aqui vamos chamar de C. Então, se eu multiplicar essa medida vezes essa e vezes essa, eu tenho exatamente o volume, a capacidade total desse reservatório, tá certo? Mas aqui, esse 1, eu vou deixar nessa unidade C, porque eu quero saber justamente o quanto vai caber, porque ele já me deu a capacidade, é 1.260 litros, tá? E eu vou considerar então que foi completado, né? Vamos imaginar aqui que foi completada essa água e que altura que ela atingiu aqui neste reservatório. Tá? Então a altura, que era 1 metro, passa a ser a nossa variável, passa a ser a nossa pergunta. Então eu vou deixar só no C. Então o volume, aqui coloquei a forma de novo, A vezes B vezes C. Vamos partir do valor já padronizado, 1.260 litros. Igual. Essas medidas não vão mudar. Tá? Só que é o seguinte, vamos lembrar também que existe uma conversão de litros por capacidade. Vamos lembrar que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, tá certo? Então é agora que eu sugiro para você que você transforme essa medida já em decímetro, para nós estar falando tudo na mesma linguagem lá. Tá? Eu não posso falar em metro e litro, né? Então eu tenho essa conversão estabelecida. Então 1,2 metros, né? E aí vamos lembrar da nossa tabela de conversão, metro, né? Decímetro, centímetro e milímetro. Então 1,2 metros equivale a 12 decímetros. Então eu já vou deixar tudo isso aqui em decímetros. Então eu ando, na verdade, uma casinha, uma vírgula, né? A vírgula anda uma casinha. Então aqui é 15 decímetros e 12 decímetros. Então eu já vou deixar em decímetros lá. Então o A passa a ser 12 decímetros, tá certo? E o B passa a ser 15 decímetros. E o C eu vou deixar na unidade C mesmo, que é a altura aqui considerada agora, ó. A altura que eu vou encontrar.
Agora estou em litro e em decímetros. Agora, ora, se 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, 1.260 litros equivale a 1.260 decímetros cúbicos. Perfeito? Tá? De novo aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Ora, se 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, ora, então 1.260 litros também equivale a 1.260 decímetros cúbicos. Tá certo? Então vamos fazer agora essa continha, deixamos a unidade C e agora consigo isolar isso aqui, eu acho exatamente a altura considerada. Então vamos lá, 12 vezes 15, isso aqui vai dar 180 decímetros, vezes decímetros, vai ficar decímetros quadrados, vezes o C, que é a variável buscada. Agora eu quero buscar o C, então eu vou isolar, isso aqui é uma equação, eu passo esse valor para cá dividindo, então eu vou ficar com 1.260 decímetros cúbicos, dividido tudo por 180 decímetros quadrados igual a C. C, volto a dizer, é o valor da variável que nós estamos estabelecendo como altura atingida por esse líquido ali. Ok? Bom, realizando essa divisão aqui, 1.260 por 180, dá exatamente 7 decímetros, é igual a C. Tá? E aí eu corto decímetros cúbicos com decímetros quadrados, fico só com a unidade de decímetro. Então são 7 decímetros a altura que essa água atingiu nesse reservatório. Ok? Aí você olha entre as alternativas. Então nós temos na letra A 70 centímetros, B 0,07 metros, 7 metros, 0,7 decímetros e 700 centímetros. Aí você ficava na dúvida. Tá? Vamos lembrar então que nós encontramos a altura ali que a água atingiu, 7 decímetros, tá? E aí você teria que fazer alguma conversão buscando alguma daquelas unidades apresentadas ali. Nós não temos essas alternativas diretas, se tivesse era a resposta. Agora, se você lembrar um pouquinho, ó, metros, né, decímetro, centímetro e milímetro, e nós fosse colocar aqui, ó, o valor 7 decímetros, onde é a casinha dele, você já olhava aqui, ó, opa, está parecido do centímetro, seria 70 centímetros. E é justamente a resposta da letra A. Tá, ok? Então vejam, este assunto de conversão, ele também vem aí, né, no contexto de outros assuntos da matemática, como cálculo de área ou volume. Tá? E aí cresce a importância de você entender essas relações, a principal delas é essa de capacidade, né, e de litros. Eu acho bem importante você guardar isso aqui, que você já vai moldando as unidades na resposta que você quer, evitando um retrabalho lá na frente. Então você já molda, já sai a resposta quase que pronta, ok? Bom, passo então, a gente termina esse bloco com essa rápida visão e essas resoluções, mas matemática se aprende fazendo, ok? Sugiro que você refaça essas questões novamente, busque mais questões para você praticando, porque matemática é prática, ok? Espero que você tenha gostado. Grande abraço, foco na missão e até a próxima.